se a pessoa está com dificuldade em responder, por exemplo, ela está num ambiente festivo, recreativo, e ela começa a ter um rebaixamento de nível de consciência, o que é isso? Rebaixamento. A pessoa está ficando letárgica, está ficando muito lenta, está com dificuldade de responder, ou até mesmo, como se diz habitualmente, apagou, né, entre aspas, e ela não está respondendo. Você pergunta a ela, você fala com ela, você mexe com ela não está respondendo. Isso pode ser um sinal de overdose, sim, e significa que é preciso acionar os serviços de urgência, né? Bem, overdose, no sentido amplo, né, no lato sensu, significa um excesso de substância, seja uma substância ilícita ou lícita, seja um medicamento, seja qualquer outro tipo de substância, que o corpo está com muita dificuldade de processar, causando vários danos, vários prejuízos, ou até mesmo, né, um perigo de vida para a pessoa. Então, no sentido mais amplo, seria um excesso de qualquer substância, né? Agora, normalmente, num sentido mais estrito, quando as pessoas estão se referindo a esse tema, overdose, elas querem dizer de um excesso de substâncias psicoativas, lícitas ou ilícitas. Então, uma overdose de cocaína, uma overdose de álcool. Então, esse tema da overdose normalmente está vinculado ao tema da dependência química, da toxicomania. Mas, na verdade, né, num sentido mais amplo, overdose é um excesso, digamos assim, muito grande de substância em que o processamento ou a metabolização dessa substância fica difícil para o corpo, para o organismo. Então, a overdose pode causar muitas reações, dependendo, é claro, de qual substância está em excesso, né? Então a gente fala de overdose, por exemplo, uma overdose de álcool vai ter aí certas características. Não é? Uma overdose de álcool pode causar um rebaixamento do nível de consciência, vários níveis de rebaixamento, como uma obnubilação, ou até um estado torporoso, ou até um estado comatoso. Então, por exemplo, né, a overdose do álcool pode levar até ao coma, né, ou pode levar até mesmo a um quadro até mesmo letal, né? A pessoa pode até vir a falecer por uma overdose. Se for uma overdose de cocaína, pode causar um ataque cardíaco, pode causar uma arritmia, pode causar uma desregulação da temperatura corporal, pode causar uma arritmia cardíaca, pode causar até mesmo um quadro mais grave de uma desregulação tanto da temperatura como da pressão arterial, quanto dos batimentos cardíacos, do ritmo cardíaco. E assim, a gente poderia falar de muitas possibilidades, uma overdose, por exemplo, de anfetaminas, né, que também está sendo um uso cada vez mais frequente aí em ambientes de diversão, uso recreativo. Então, uma overdose de anfetamina, por exemplo, pode causar uma hipertermia, né, um excesso de temperatura, pode causar um ataque cardíaco, pode causar uma ansiedade extrema, pode causar uma agitação psicomotora. Então, as características que a overdose pode causar vai variar muitíssimo de acordo com qual substância está em questão, né? Uma overdose, por exemplo, de ansiolíticos, de sedativos, tranquilizantes, né, como se diz habitualmente, como um Rivotril, um diazepam, já vai causar o oposto de uma anfetamina, vai causar uma sedação, pode causar uma bradicardia, uma lentificação dos batimentos cardíacos, ou até mesmo um estado comatoso em quantidade muito excessiva. Então varia muitíssimo as características, né? Como que a gente poderia suspeitar ou até mesmo reconhecer no ambiente leigo, né, fora do ambiente de urgência médica, como é que a gente poderia suspeitar ou reconhecer alguns sinais iniciais de uma overdose? Olha, se a pessoa está com dificuldade em responder, por exemplo, ela está num ambiente festivo, recreativo, e ela começa a ter um rebaixamento de nível de consciência, o que é isso?
rebaixamento? A pessoa está ficando letárgica, está ficando muito lenta, está com dificuldade de responder, ou até mesmo, como se diz habitualmente, apagou, né, entre aspas, e ela não está respondendo. Você pergunta a ela, você fala com ela, você mexe com ela, ela não está respondendo. Isso pode ser um sinal de overdose, sim, e significa que é preciso acionar os serviços de urgência, né? Então, o que poderia ser feito? Primeiramente, a gente deve acionar o serviço de urgência, né? Chamar o SAMU, né, que é 192, ou algum outro serviço, eventualmente pode acionar a ajuda da polícia militar, do corpo de bombeiro, mas o SAMU é uma referência, né, para nós, assim como um ótimo serviço de atendimento de emergências e urgências médicas. Então, esse reconhecimento, por outro lado, se a pessoa está confusa, né, você está conversando com ela e ela não está entendendo o que você está falando, ela não dá conta de acompanhar as suas perguntas, não dá conta de responder nada com nada. Então isso também pode ser um sinal, né, que a gente chama de estado confusional. Isso pode ser um sinal de overdose também, importante, né, por várias substâncias, hoje em dia, assim, vários medicamentos ou que a pessoa poderia ter usado, né, por engano ou mesmo intencionalmente, em excesso, não é? Ou mesmo vários derivados de anfetamínicos, né, que hoje estão sendo usados aí em ambientes festivos. A pessoa pode ficar confusa, não consegue responder, não consegue entender as coisas, ou ela não consegue... começa a ver coisas também, né? Ela te fala, olha, estou vendo isso, estou vendo aquilo, coisas que as outras pessoas não estão vendo ou estão ouvindo. Isso tudo pode caracterizar um estado confusional de vários tipos, né? E esses sinais devem ser levados em conta para acionar um serviço de urgência. E aí, nesse momento, o que pode ser feito? Primeiro é manter a calma para você acionar um serviço de urgência e de urgência médica, mas poder explicar da melhor maneira possível o que está acontecendo. Porque veja bem, quando você aciona um serviço de urgência médica, é claro que você passa por um sistema regulador. Não é todo mundo que liga para o serviço e o serviço vai correndo lá. Porque tem muitas situações que são acionadas desnecessariamente. Então, para esse sistema de regulação, poder avaliar se o que você está relatando é algo importante, é algo relevante, é algo realmente urgente ou não, é preciso que quem esteja fazendo esse relato mantenha a calma e tente explicar da melhor maneira possível o que está observando, o que está acontecendo. Além disso, alguns detalhes podem ser importantes. Você está vendo ali que o seu colega não responde, está meio confuso, não entende nada que você fala. Você procura por ali ver algumas cartelas de medicamentos que estão vazias, uma caixa vazia de medicamento. Isso também pode ser importante, porque você vai relatar, olha, tem várias cartelas aqui de tal medicamento, do medicamento X, tem várias caixas vazias aqui do medicamento X. Estou vendo aqui no quarto dessa pessoa, estou vendo próximo dessa pessoa, ou se a pessoa vomitou, isso é muito importante. Ou se a pessoa entrou num quadro até mesmo de convulsão, né, de movimentos involuntários, batendo as pernas, os braços, isso também é claro que é muito importante. E nesse sentido, enquanto o serviço de emergência médica não chega, algumas medidas também podem ser tomadas, simples medidas. Por exemplo, se a pessoa não está respondendo, se ela está deitada, você deixar essa pessoa de lado é importante, só porque se ela provocar algum vômito, ela não vai aspirar, porque se ela estiver virada para cima, ela pode engolir aquele vômito, mas também aspirar. Então, e se sufocar. Então, você deixar a pessoa de lado é uma medida simples que pode ser tomada. Além disso, você deve evitar de dar qualquer tipo de líquido por esse mesmo motivo. Alguém que não está respondendo, alguém que está deitado e que está desmaiado, entre aspas, assim, você não deve tentar dar nenhum tipo de líquido, porque senão a pessoa pode sufocar. Então é não dar nenhum tipo de líquido, é virar a pessoa de lado, é procurar deixar a pessoa protegida e acionar o serviço de emergência médica, o serviço de urgência, para que essa pessoa receba um atendimento adequado.